para dar seguimento, convidamos Cícero Jorge, fundador da empresa José, co-host do Aí Sim Podcast e sócio do Movimento Ceará Empreendedor e formador SDR pela Digital College, com a palestra que tem como tema Desvendando a Mina de Ouro Escondida. Transforme o relacionamento com o cliente em crescimento exponencial para seu negócio de eventos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cícero Jorge, como foi apresentado. Quero dizer que é uma grata felicidade estar aqui. Tá? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E a gente vai trabalhar um pouco aqui falando da importância da nossa base de clientes. Tá? Ficou assim, foi? Show. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, o nosso tema é Desvendando a Mina de Ouro Escondida, né? É toda a riqueza que nós temos na nossa base de clientes, né? Tudo que está dentro de casa, que pode ser trabalhado da melhor forma, e essa forma gerar muito mais retorno, não só financeiro, né? Mas gerar um retorno de fortalecimento de marca, de muitos outros pontos positivos que esse trabalho com a base pode trazer. Tá? Apresentando um pouco, sou pai do Benjamin, né? Meu filho fez 6 meses agora, uma das minhas maiores conquistas e alegria. Faço parte do iSim Podcast, estou à frente da empresa José há 6 anos, trabalhando com fidelização, relacionamento com o cliente, toda a parte de inteligência de relacionamento. Também faço parte do Movimento Ceará Empreendedor, sou formado em SDR e eu trabalho há 16 anos na área e assim, a nossa empresa ela já atendeu a mais de 800 mil clientes dos nossos clientes. Né? Então, são mais de 800 mil clientes que fazem parte da base de clientes que a gente atende, né? Que faz todo o trabalho de relacionamento e fidelização de clientes. Tá? Vamos lá. Essa mina de ouro. Todo mundo que está aqui, com toda certeza, tem cliente. Correto? Agora a pergunta, todo mundo aqui conhece bem seu cliente? Quem algum dia investiu em diagnóstico, entender a sua base de cliente, entender se todo mundo está ali, faz parte realmente do seu perfil ideal de cliente? Alguém já investiu alguma vez? Pronto. Eu quero trazer essa parte da mina de ouro, por quê? O se relacionar com o seu cliente, ele traz inúmeras oportunidades. E essas oportunidades elas estão dentro de casa. Que se a gente não se relacionar, nunca nós vamos entender, conhecer. E muitas vezes nós estamos deixando passar oportunidades de crescimento, de fortalecimento. O Lucas fez uma pergunta na palestra dele que foi assim: quem nos últimos 4 meses não bateu meta? Algumas pessoas levantaram. E eu posso garantir, com toda certeza, muitas vezes a meta que a gente não está conseguindo bater, olhando para fora, ela está dentro de casa. Está na nossa base de clientes. Muitas vezes a gente só precisa fazer um trabalho correto de comunicação. Né? E eu quis trazer essa analogia, né, quando convidaram para esse momento, eu quis trazer muito essa analogia da mina de ouro, porque exige também esforço. Né? E quando me disseram que era um evento, que era um momento com o Cid Eventos, eu fiquei pensando, evento na minha cabeça traz muito esforço, trabalho. É porque assim, todo mundo olha, o evento lindo, mas vocês que organizam e fazem acontecer, ninguém muitas vezes não vê o esforço que é. Não vê um evento às vezes de 4 horas, que são quantos meses para poder fazer aquele evento? Quantas mãos para fazer aquele evento? E eu, rapaz, como é que a gente pode criar algo que faça sentido? Né? E é muito lindo, né? Quando você chega no evento e você vê a iluminação pronta, palco pronto, alimentação, tudo ok, mas você para ver como foi para fazer aquilo ali. Foi fácil? Nosso amigo que trabalha com personalização aqui é lindo, tá ali naqueles campeonatos, vê todo mundo com as camisas bonitas, mas quando falta tecido, quando o fornecedor erra, quando a costura erra. Né? Então, eu quis trazer essa analogia para a gente poder entender a grandiosidade do trabalho de vocês, mas também a grandiosidade que tem a base de vocês. Né? Porque realmente é um ouro. Né? E eu quis trazer essa questão principalmente porque hoje em dia, cada vez mais, está um custo muito alto conquistar novos clientes. Ter um novo cliente existe um custo muito alto. Muito alto, não importa a sua forma de aquisição. O seu custo aumentou. O seu custo não é mais o mesmo custo de 6 meses atrás. Ele não é mais o seu custo de 12 meses atrás. Não adianta mais a gente dizer, não, eu tenho 30 anos de mercado e eu vou continuar com o mesmo movimento que eu fazia. Não adianta.
Então, se você hoje tem um custo elevado, você vai precisar investir de forma diferente. E uma das formas mais inteligentes hoje de investir é na sua base. É entender a sua base. É metrificar a sua base. É pesquisar em cima da sua base. É entender e fazer novos negócios quem um dia já fez um negócio com você. Tá? Já fechou. E aqui eu trouxe aqui 3 pontos para a gente ir trabalhando. Tá? Primeiro ponto, eu quis trazer essa parte dos colaboradores. A gente fala muito da questão, hoje, da dificuldade de pessoas para trabalhar, dificuldade para contratar. E aí eu quero trazer aqui essa parte. Colaboradores. Isso tudo é para a gente poder chegar no nosso cliente. Tá? Nós temos o quê? Temos que ter colaboradores com habilidade. E a esses colaboradores a gente tem que estar direto, reforçando comandos para eles. Temos que estar direto ali, reforçando. Temos que estar direto aprimorando eles. E, principalmente, hoje, mais do que nunca, nós temos que estar entregando para eles novas técnicas. O Lucas trouxe aqui um dos pontos que hoje é um dos que mais você encontra dificuldade, que é a parte de inteligência emocional. Quantas pessoas a gente conhece que muitas vezes são tecnicamente muito bons, mas às vezes não tem um comportamento muito sociável. E aí entra muito o ponto de a gente estar aprimorando. E aí entra outra parte aqui, ferramentas. Quantas vezes a gente está muito preocupado em execução? Só que, assim, mais do que nunca, a execução ela só pode acontecer da melhor forma se eu tiver conhecimento. Se eu tiver, uma das coisas que tem que ter muito zelo, assim, entender o outro. Né? Eu coloquei empatia, mas vamos lá. Quando vai se produzir um evento, você não quer entregar só o que você quer. Você quer entregar aquilo que o seu cliente espera. E para isso precisa ter esse entendimento, precisa ter esse cuidado, essa atenção e principalmente esse relacionamento, que vem muito de quê? Das perguntas certas. Perguntas certas, que muitas vezes a gente está se perdendo muito no eu. E aí é um cuidado que temos que ter. E aí vamos lá, chega aqui no ouro bruto. Hoje o mercado usa muito o nome lead, né? Todo mundo sabe o que é lead aqui? Todo mundo? Show. Vamos lá. E que a gente vai lapidar quando chega lá para se tornar um cliente. Ou seja, toda uma construção para mim chegar no final. Tornar aquele prospect, aquele contato num cliente. Conseguimos o cliente, ele fez o evento, ele fechou com a gente. Qual é o processo normal hoje? Depois que acabou o evento, foi entregue tudo. Faz acompanhamento do cliente, faz uma pesquisa de satisfação, ou até faz e para ali e não pega aqueles dados e transforma em informações. Por que eu faço essa pergunta? A gente presta serviço para algumas empresas de eventos e tudo isso que foi montado aqui, pessoal, foi muito vendo também case do que a gente já trabalha em casa e viu que dá certo, tá? A gente percebeu que, pelo menos, a grande maioria, isso 80%, 90%, fecha o evento, tem aquela base, mas não trabalha aquela base. Teve alguém aqui que levantou a mão de buffet. Se for o senhor, né? Vamos pegar um caso buffet, um exemplo, só para a gente trazer para a prática. O Cícero vai e se casa no buffet. Então tem todos os dados do Cícero, da esposa. Como é que a gente pode dar continuidade nisso? A gente cria uma estratégia de relacionamento em cima das informações dos dados que o Cícero deu. Como assim, Cícero? O Cícero se casou, um exemplo, dia 13 de novembro de 2020. Né? E aí eu tenho ali que o Cícero fez um evento de casamento comigo, se casou com a Raíssa, dia 13 de novembro de 2020, e aquilo são dados, são informações. Como é que eu tenho isso dentro de casa e posso transformar isso em novos negócios para mim? Em se relacionando com o Cícero. Porque o Cícero hoje ele pode estar com filho. E o Cícero com filho ele pode ter um batizado, pode ter um ano, pode ter, muitas vezes, aniversário de alguém próximo da família ou outro tipo de evento. Quem é que vai ser lembrado na hora que o Cícero procurar uma coisa dessa? Quem está se relacionando com ele intencionalmente ou quem nunca apareceu? Isso é para todo ramo. Para todo ramo. Eu quis citar para a gente poder... Mas é para todo ramo. E aí entra a parte que o que acontece? Para a gente chegar nesse ouro, que é o nosso cliente, é um trabalho muito grande.
Então, o nosso esforço ele foi muito grande até chegar ao cliente. Só que ele não pode parar ali. Ele não deve parar ali. E aí é o outro ponto que a gente foi até para um evento em São Paulo, que hoje a gente até comentou isso, que lá no evento, um mega evento, a gente chegou lá, e aí quando der fé, todo o centro do evento era só para dizer assim, ó, foi muito engraçado isso, todo o centro do evento foi para dizer assim, pessoas, se relacione com as pessoas. Mas o anúncio do evento não era nada disso. E aí eles mostraram que enquanto a tecnologia ativava as pessoas para elas comprar, ele vendia 3%. Quando ele pegou a tecnologia e montou um time muito grande de comercial, pessoas ligando, falando, respondendo, saiu de 3% para 20%. 20%. Ou seja, a gente vamos aqui, números, né? Se antes você tinha ali de 1.000 ou de 100 você fechava 3, você começou a fechar 200. Ah, Cícero, isso é real. Hoje em dia, mais do que nunca, é real. E aí eu digo para vocês, sem medo, se hoje vocês colocarem como tarefa de casa, para maio, né? Está terminando abril agora, mas para maio, vocês pegarem toda a base de cliente de vocês, entender qual o maior potencial e ativar elas de forma intencional. Intencional, pessoal, não é ligar para ofertar, mas é ligar para se relacionar. É ligar para ser grato. Para ser grato. Qual é seu nome? Elisângela. Ligar para Elisângela. Elisângela, aqui é o Cícero da José. Vou falar o nome da minha empresa. Da José, estou ligando para dizer muito obrigado, porque um dia você confiou no nosso trabalho. A nossa empresa hoje está com 6 anos de mercado, porque um dia você confiou em mim. Quero dizer muito obrigado, hoje nós estamos prestando esse tipo de serviço, assim, assim. Gratidão. Como é que está a sua empresa e tal? Puf, pronto, termino ali. Rapaz, eu garanto para vocês, sem medo, quando desligar, a Elisângela vai ficar com a pulga atrás da orelha. Não entendi. Mas você abre um relacionamento intencional. Pode parecer, a minha fala aqui para vocês, algo muito... isso não dá certo. Dá certo. Dá muito certo. Hoje a gente tem muitos cases de sucesso. Agora, esse final de semana mesmo, um cliente nosso muito feliz mesmo, porque mês após mês ele está batendo a meta dele, que a gente construiu em cima da base de cliente dele. Hoje a gente aumentou o faturamento dele em 20% só em cima da base. Ele tem todo o comercial dele, tem toda a outra parte, nós agimos de outra frente de comercial. Ou seja, 20% do faturamento de uma empresa hoje vem em cima só da base. Só da base. A mais. Então eu digo isso para vocês porque dá certo. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu estou parando mais tempo nessa tela aqui para entender o esforço que vocês fazem para chegar até esse cara dentro de casa. É um esforço muito grande. Então esse esforço ele não pode ser perdido. Esse esforço ele não pode ser negligenciado no pós. Porque esse cara já se tornou cliente. Então, a objeção dele com você é bem menor. Concorda? Bem menor. Ele já disse sim para você uma vez. Então, ele só quer o quê? Que você seja intencional, você se relacione com ele. E isso tem que ser de forma verdadeira. Uma das coisas que eu aprendi em 16 anos trabalhando nessa área. O cliente, ele sente quando você não é de verdade. O cliente, ele sente quando você está mentindo. O cliente, ele sente quando você quer usar ele. Seja verdadeiro, seja intencional. Vamos lá. Relacionar, conhecer, encantar e fidelizar. Relacionar é o contato que a gente está tendo com o cliente. Conhecer são as perguntas certas que nós devemos fazer. As perguntas certas que nós devemos fazer. Por quê? Muitas vezes a gente está muito no achismo e não precisa trabalhar no achismo. Eu podia sugerir um nome. Eu perguntei, qual é o seu nome? Elisângela. Muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado de comportamento. Para quê? Para conhecer. E o encantar, muitas vezes a gente está esperando uma super apresentação. E às vezes o encantar é você entender aquilo que o cliente quer e entregar para ele. Só entender e entregar para ele. Sabe um dos movimentos que fez esse meu cliente aumentar 20% do faturamento das vendas dele da base? Nós colocamos uma pessoa para poder escrever cartões à mão para os clientes. E aí o que acontece com esses cartões à mão com o cliente? Quando o cliente compra o produto, recebe o produto com o cartão à mão escrito, bate a foto, posta no Instagram. Aumentou o engajamento no Instagram. Só que aquele cartãozinho ele vai com o arroba da empresa.
E aí as pessoas, a base de seguidores daquela pessoa que fez a compra do produto, entra no Instagram da empresa e também quer comprar o produto. Parece uma coisa besta, né? Mas é intencional. Por quê? Qual foi a última vez que a gente recebeu um cartão escrito à mão? Qual foi a última vez que a gente recebeu um cartão escrito à mão? Tá certo. Qual foi a última vez? E aí, isso é um estudo. A gente está falando aqui de pessoas. Isso encanta. Cícero, tu criou isso do nada? Não. Eu entendi o quanto isso é valioso. E você vai aplicando de acordo com o mercado. Você vai aplicando de acordo com o mercado. Você encantou, você fideliza. Porque quando você gera esse encantamento, o cliente vai entender, eu quero continuar com essa empresa, porque ela me conhece. Ela me trata como eu quero ser tratado. E aí vai entrar outro ponto. Mas existe a concorrência, existe. Mas aí não é de concorrência que a gente está falando aqui, mas é de como tratar as pessoas da forma que elas se sintam únicas. E esse trabalho que a gente tem que ter esse cuidado, tá? Mas o que eu preciso fazer? No início eu trouxe para vocês aqui a questão do diagnóstico. Tem que mapear. Como assim, Cícero? Os nossos clientes, o que é que a gente entende? Primeiro eu tenho que segmentar. Né? Aqui nessa sala, nós vamos ter vários ramos diferentes. Tudo da parte de eventos. Mas que vai ter cada um que entrega serviços diferentes. A comunicação ela tem que ser específica. Porque a forma de tratar a sua base de cliente é totalmente diferente de tratar a sua base de cliente. O perfil é diferente. Tudo é diferente. Então a gente tem que mapear. Por que eu digo isso? Porque não adianta a gente fazer uma mensagem Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta. Você pega uma mensagem, Ctrl+C, Ctrl+V, você vai queimar a sua base. E uma das coisas que eu digo muito para meus clientes, se você quer fazer toda essa ativação com os clientes, não precisa ir todos. Começa com aquilo que pode fazer e atender. Não precisa todos. Começa com o que você pode, mas faz de forma segmentada. Você tem que ter esse cuidado. E quando eu digo segmentar, mapear, não é só saber nome, não. É você entender realmente. E aí o movimento de ativação e relacionamento, ele vem a partir do... Agora eu entendi o que é a base. Eu entendi como é que o meu cliente gosta de ser tratado. Eu entendi o que eu tenho que informar para ele. Pode ter certeza. O seu índice de retorno é muito alto. E quando eu digo retorno, é interação. Hoje a gente está na era da dispersão. Então, você conseguir que o seu cliente interaja com você, você já está um ponto à frente. Então, continue. Continue. E aí você tem que ter muito cuidado e paciência. Tá? Alimentar esse mapeamento com o histórico do cliente. Alimentar. Cícero, eu não tenho CRM, eu não tenho sistema. Começa com planilha. Eu me lembro que o meu primeiro cliente, quando eu comecei, eu não tinha sistema, não tinha nada. Eu peguei a planilha, que era de graça. E ainda na época era craqueado, viu? Tenho que falar assim, porque eu não tinha condição. Mas assim, comecei. E você viu. Hoje a gente tem sistema, tem várias coisas, tem. Mas eu estou trazendo isso para vocês que a gente não pode ficar trazendo desculpa. Temos que começar a fazer. E hoje, mais do que nunca, tem muita coisa disponível no mercado. Para a gente começar a ter base de dados dos clientes, para ter histórico de relacionamento com o cliente. E assim, nós temos de graça até valores altos. Mas você entende o que é o melhor, tá? E o outro ponto, entrar em contato. Vamos lá. Na parte de evento, eu vou fazer assim, vamos dizer que seja um ticket médio aí de 2, 3 mil reais. Não sei, depende do evento, do formato. Já é um tipo de cliente que tem uma comunicação diferente. Entrar em contato, muitas vezes, não vai ser só o envio de mensagens. Vai ser ligação. Uma ligação estratégica, uma ligação, como eu falei com a Elisângela, uma ligação estratégica, de gratidão, de relacionamento, de você deixar marcas no cliente. Então você tem que ter esse cuidado, porque eu entrar em contato, muitas vezes, hoje as pessoas estão usando o quê? E-mail marketing, WhatsApp, SMS, legal. Pode reforçar. Mas não é só isso. E aí, às vezes, chega no final do mês e diz assim, não está dando retorno esse investimento que a gente está fazendo. Muitas vezes ele não vai dar esse retorno porque você fez um investimento baseado no que você quer. Você não fez um investimento baseado no primeiro ponto, na forma que o cliente quer que você se comunique com ele. Então, muitas vezes, quantas pessoas aqui já contrataram agência de marketing para fazer tráfego pago e diz assim, não está trazendo resultado? Não é muitas vezes que não está trazendo resultado, é porque muitas vezes a comunicação está só como você quer. A comunicação não está como o cliente quer que você fale com ele. Quando você gira esse drive, você vai entender que, cara, é só girar esse drive e dá certo. Não se fala mais, o mercado não é do eu, não é do que eu quero.
O mercado é de nós. Como nós queremos, né? Vamos lá. Entendemos que relacionamento e atendimento, ele fideliza. Aí eu gosto de deixar entre parênteses aqui, aliado a um bom produto ou serviço, tá? E vocês vão entender no próximo slide o porquê que eu quero trazer isso, certo? Mas como fazer isso com excelência? Porque hoje a gente está num mundo que cada vez mais 99% do nosso acerto muitas vezes é apagado com 1% de um erro nosso, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem cliente que às vezes tu faz 99% certo. Aquele 1% que foi um descuido parece que apagou tudo, né? E aí eu quis colocar essa parte da excelência, porque é um cuidado que a gente tem que ter também com a gente. Como assim, Cícero? Muitas vezes a gente só olha para o... A gente se cobra muito, né? Por causa do erro, da falha. E aí, um cuidado que a gente tem que ter é que nem sempre essa excelência depende só da gente. Por isso a importância de você entender o cliente. Nem sempre ela depende só da gente. Certo? E aí é uma das coisas que eu gosto muito de deixar claro, porque temos que fazer a nossa parte, temos. Mas a gente tem que se relacionar tão bem com o cliente, envolver ele, para ele entender que essa entrega de excelência que ele quer depende também do comportamento dele. O mercado mudou. O mercado não é um mercado onde é 100% a empresa tem que... Não, a gente tem que envolver o cliente nesse processo. E ele tem que dar as afirmativas que sim, eu entendi do meu compromisso também. Porque nós sabemos que todo o contrato ele é meio a meio. É meio a meio. Só que muitas vezes a gente esquece disso, negligencia algumas coisas, e aí muitas vezes traz essa excelência só para a gente. Sim, temos que ter uma entrega de excelência, temos que ter tudo. Mas o cliente também, ele está envolvido no processo, que muitas coisas dependem dele. Quem trabalha com evento aqui, que às vezes, um dia antes do evento, o cliente quer incluir várias coisas que muitas vezes é difícil. Não acontece? Acontece. Todos os eventos eles querem. Pois é. Só que quando eles fazem isso, dependendo do mercado de vocês, é uma logística difícil para isso acontecer, não é? E no final, talvez não tenha excelência, correto? Mas a culpa foi da empresa? Foi do prestador de serviço? Não foi. E aí tem que deixar alinhado e tem que fazer esse acordo com o cliente, certo? Vamos lá. Vamos aqui passar bem rápido por essa parte. Cultivar um bom relacionamento. Pessoal, quando a gente cultiva um bom relacionamento com o cliente, isso acontece muito com os clientes que a gente está atendendo. É muito interessante. Consegue abrir um leque de opções de produtos e serviços que você pode ofertar. Consegue abrir um leque de opções. Por quê? Porque você está se relacionando com o cliente, ele traz demandas para ti que muitas vezes tu não tinha mapeado. Porque tu não está se relacionando com ele. Então, se relacione com ele. Ele vai te ajudar a trazer oportunidades que muitas vezes tu não mapeou. E oportunidades que você tem em casa, que você consegue entregar, gerar caixa. Tem empresas que geram mais caixa com oportunidades novas traga pelo cliente do que produtos que já tinham. E diz assim ainda, como é que eu nunca pensei nisso? Você não precisa pensar em tudo. Você precisa gerar estímulo para você ter acesso a informações. E o melhor estímulo é quem consome o teu produto. O melhor estímulo é quem consome o teu produto. Pode ter certeza. E outra coisa, se você ouvir ele e colocar em prática, seja humilde, volte lá e agradeça. Isso aí você vai fortalecer um relacionamento com o cliente, você não tem noção. E dependendo do serviço e produto, dê um para ele. É uma questão que eu digo muito, nada é do nada. Seja intencional em fazer isso e você vai colher muitos frutos. Tá? Outro ponto, muitas vezes as empresas não fazem esse processo e deixam muito dinheiro na mesa porque não quer investir tempo, esforço. Muitas vezes não quer parar e se dedicar a isso. Por quê? Porque muitas vezes esse processo é um processo a longo prazo. Ele é um processo a longo prazo. E como é um processo a longo prazo, muitas vezes você não vai ver de início esse retorno. Mas se você for intencional, estratégico e estiver medindo tudo, você vai acompanhar e você vai colher frutos. Você pode ter certeza. Trabalho há 16 anos nessa área e 6 anos com a minha empresa, e uma das coisas que eu vejo, até uma coisa interessante, até ano passado, minha empresa vivia 100% de indicação. Esse ano é que eu estou num processo de prospecção mais forte, mas 100% de indicação, porque eu era intencional em tudo que eu fazia para gerar novos clientes. Só em cima de indicação. Não indico isso a vocês, tá? Eu estou só dizendo para vocês que é um processo que nós temos que ter vários formatos para criar esse contexto, tá? E assim, administrar o bom relacionamento traz o que eu trouxe há pouco tempo. Traz um legado. É um jogo a longo prazo.
Principalmente quando você trabalha com eventos. Você tem um leque de oportunidades. E cada vez que fecha um evento com você é uma nova oportunidade futura. Você só precisa entender como pode gerar essa nova oportunidade. Além dos novos clientes que você pode trazer com ela, mas a oportunidade de novos negócios com o mesmo cliente. Tá? Pronto. Esse slide aqui é o que eu queria trazer para vocês como fundamental. Muitas vezes as empresas elas olham para a obrigação de estar com o cliente só quem está na linha de frente. E mudou. Não é mais assim. Temos que ter isso muito claro. E essa pirâmide eu fiz questão de colocar, pegando as laterais também, para entender que toda a empresa está envolvida. Toda a empresa. Toda a empresa. Às vezes, vamos lá, quando fazemos eventos, eu entendo que existem vários fornecedores. Só que às vezes existe um fornecedor que ele dá um problema, que ele pode prejudicar todo o evento. E se você, como fornecedor também, tiver uma mentalidade de isso não é nada comigo, deixa para lá. Às vezes você pode não ter nada a ver, mas se você pode contribuir, contribua. Contribua. Porque a gente está falando da experiência do cliente. Contribua. E aí, quando você contribui, você pode ter certeza, isso volta. Porque muitas vezes o cara não vai olhar só para o fornecedor que deu problema. Ele vai olhar para aquele evento que deu tudo errado. E você faz parte do evento. Não sei se vocês já passaram por isso, mas acontece. Acontece. Né? Eu digo isso para vocês porque eu já vi casos de um fornecedor dar um problema, todo o evento ter um problema e os outros fornecedores entram no bolo. Entendeu? Acontece. Ah, Cícero, mas você não conhece a fundo o nosso negócio. Não conheço. Mas eu posso dizer para vocês, fazer o bem nunca é demais. Fazer o bem nunca é demais. Então, não posso também entrar muito na área de vocês, que vocês são os melhores. Mas eu digo para vocês, quando a gente tem o cuidado de entender que toda a pirâmide é feita pelos clientes, tudo dá certo. Show? Pessoal, estamos chegando ao final e eu quero trazer essa frase. Façamos o simples bem feito, com intencionalidade, pois nada é do nada. Não existe nada é do nada. Nada é do nada. Tudo que nós conquistamos, ele tem um pé que um dia a gente plantou, uma semente que um dia a gente plantou. E eu vou finalizar com o próximo slide, que eu nunca coloquei em apresentação nenhuma minha hoje, por isso que eu demorei até a mandar a apresentação, porque eu não sei porque eu quis botar esse slide. Mas eu queria trazer para vocês um sentimento de... Todos aqui fazem eventos e mexem com estruturas, né? Só que a maior estrutura que vocês trabalham e fortalecem é a estrutura pessoas. E eu fiz questão de colocar essas fotos aqui, porque aqui é meu filho, o Benjamin, né? E eu fiz questão de trazer porque o maior legado que a gente pode deixar é como nós fazemos as pessoas se sentirem. E quando eu parei e pedi discernimento para subir nesse palco, tinha que entender qual é o maior legado que quem trabalha com eventos pode deixar. E eu garanto que não é o palco, não é o som, não é a luz, não é o alimento, não é. Desculpa, não estou desvalorizando isso, isso é só um meio. Mas é como vocês fazem as pessoas se sentirem. E no mundo que está hoje, mais do que nunca, façamos o bem, façamos as pessoas se sentirem bem. E é essa a missão de vocês. Eu tenho certeza que a missão de vocês não é entregar o melhor evento. Ali atrás tem o Alex que vai subir já aqui no palco. O Alex é um dos caras que eu não posso olhar para ele que eu já fico feliz, porque ele dá um sorrisão. E aí, talvez ele não saiba disso, mas é interessante isso. É interessante como as pessoas fazem você sentir, e muitas vezes você nem sabe. E eu só estou dizendo isso aqui porque muitas vezes você não vai saber, mas tem pessoas que vocês mudaram a vida delas porque vocês se preocuparam com elas. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.